igreja. De que vocês abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. A gente vai continuar a exposição da carta, hoje concluindo o capítulo 1 com a oração de Paulo. A gente já viu nos versos de 1 a 14, Paulo mostrou para a gente que nós somos o povo mais rico do mundo, e agora ele vai pedir ao Senhor que Ele abra o nosso entendimento para que a gente saiba que nós somos o povo mais poderoso do mundo. Ele começou com uma grande bênção, foi do verso 1 ao verso 14, e agora ele vai fazer uma grande intercessão, uma grande oração, que é o texto que a gente vai ler agora. Eu vou fazer a leitura a partir do 15 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua Palavra. Nós pedimos ao Teu Santo Espírito que nos dê o entendimento, Senhor, dessa palavra, e que em todo tempo o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas e cartas, ele vai fazer 4 orações quando ele está preso, são chamadas orações da prisão. 2 dessas orações ele vai fazer em Efésios, essa no capítulo 1, 15 a 23, e ele vai fazer uma segunda oração no capítulo 3, do 14 ao 21. A terceira que ele faz está registrada no livro de Filipenses, no capítulo 1, e a última que ele faz está registrada no livro de Colossenses, também no capítulo 1. O primeiro ponto que a gente precisa observar a respeito dessas orações, em nenhuma delas ele pede bênçãos materiais para a igreja. Um segundo ponto de atenção em todas essas 4 orações que ele faz quando está preso é que a gente tem 2 extremos em relação às bênçãos de Deus. Alguns oram pedindo novas bênçãos espirituais, pedindo revelações, pedindo experiências, ignorando que Deus já nos deu em Cristo toda sorte de bênção. No capítulo 1, se você ler o verso 3, vai dizer: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não há por que pedir novas bênçãos ou novas experiências. Outros, por outro lado, parece que não têm vontade de conhecer e nem de experimentar
os privilégios que eles já possuem, sendo cristãos. Então, nessa oração, Paulo vai pedir que Deus abra os olhos do nosso coração para que a gente saiba o que nós já temos. Isso a gente começa a ver no verso 17. A partir do verso 17, eu peço que você deixe a tua Bíblia aberta para a gente ir acompanhando. Ele vai fazer um pedido duplo, talvez um pedido triplo. Ele começa primeiro pedindo espírito de sabedoria. Está no iniciozinho do verso 17, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria. O que é sabedoria? A gente já cobriu sabedoria em pregações algumas semanas atrás, mas sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus. Sabedoria é você olhar para a vida com os olhos do Senhor. É perceber o que Deus está fazendo. Mais de uma vez, Beto já comentou aqui de um louvor muito bonito, conta as bênçãos. Nós temos contado as bênçãos, temos reparado as bênçãos, temos sido gratos a essas bênçãos. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Existem pessoas que têm o conhecimento, porém são tolas. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Eu escutei essa semana, porque estava estudando a respeito do estudo da palavra de Deus, mas acho que se aplica muito bem aqui. Nós não nos alimentamos lendo vários cardápios. Olha que interessante. Se você lê o cardápio, mas você não pedia comida no restaurante, ler o cardápio não te alimenta, querido. Se você lê a palavra e não coloca ela em prática na tua vida, de nada ela serve. Beto já está pregando e repetindo várias vezes sobre isso em Tiago. Não sejamos meros ouvintes da palavra. Precisamos colocar em prática. Da mesma forma, sabedoria é o uso correto do conhecimento. É incrível, se você já escutou algumas das pregações do pastor Augusto Nicodemos, ele fala quando ele estava fazendo o doutorado dele na Europa, na Holanda, em algum lugar, ele diz que ele quase perdeu a fé dele. Porque o professor dele do doutorado era ateu. Agora, como você explica um professor dando aula num doutorado de teologia que era ateu? Ele relata que o professor dele não acreditava nem na ressurreição de Cristo. E que ele quase se perdeu. Segundo pedido do apóstolo Paulo, está na segunda metade desse verso 17, ele pede espírito de revelação. Então, ele que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Ele não está pedindo nem falando a respeito de novas revelações, além da revelação que nós já temos. Essa revelação está registrada nesse livro. E ela está fechada, de Gênesis a Apocalipse. Não cabe mais nenhuma outra revelação. Tudo que o Senhor quis que nós soubéssemos, e que Ele mesmo diz que é suficiente para a salvação, para o conhecimento, para a educação, para a repreensão, está registrado nesse livro. Então ele não está pedindo novas revelações. O espírito de revelação que o apóstolo Paulo fala é a visão de todas as coisas. É uma visão ampla, não apenas das coisas desse mundo, porque esse mundo vai acabar, mas a visão das coisas que são eternas, dos valores que são valores eternos. O terceiro pedido, que eu falei que teria talvez um triplo pedido nesse início da oração,
é que ele fala espírito de sabedoria e de revelação, mas para que esses espíritos? Ele pede sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ainda no finalzinho do verso 17, ele ora para que a igreja conheça a Deus plenamente. E é muito interessante porque no grego, a palavra que a gente normalmente usaria para conhecimento é gnosis. Mas ele não usa essa palavra aqui. O apóstolo usa uma palavra composta chamada epignosis. Ela também é traduzida na nossa língua como conhecimento, mas ela significa um conhecimento que é acima do conhecimento acadêmico ou acima do conhecimento teórico. É um conhecimento pessoal. É um conhecimento de andar junto. Esse é o conhecimento que o apóstolo pede, para que nós tenhamos esse conhecimento de andar junto com Deus. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus. Outra coisa bem diferente é conhecer a Deus. Você se lembra de Jó? No iniciozinho do livro de Jó, e quem fala isso, querido, é o Senhor, não é Satanás. O Senhor Deus diz: não há ninguém como Jó na terra, íntegro, reto, temente a Deus. Agora, você lê todo isso, está no início do capítulo 1 de Jó. Você lê o livro inteiro de Jó. E nós vamos passar por essa leitura. E no capítulo 42, no final do livro de Jó, o próprio Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. O homem que Deus chamou de íntegro e reto e temente a Deus, confessou que não conhecia o Senhor, embora o temesse. Paulo entendeu e colocou essa história e essa oração aqui, de que não tem como o homem nem conhecer a si mesmo, se ele não conhece a Deus. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus é a essência da vida eterna. Olha que interessante, conhecer a Deus pessoalmente é salvação, João 17. Conhecer a Deus progressivamente é santificação, Oséias 6. Conhecer a Deus perfeitamente é a glorificação, 1 Coríntios 13, que nós só teremos na glória e na presença dele. A partir dos versos 18 e 19, Paulo vai reunir 3 grandes verdades que ele quer que a igreja e que nós, crentes, saibamos. Ele vai dizer que essas 3 verdades são o chamamento, ou como algumas traduções estão, a vocação de Deus, a herança de Deus e o poder de Deus. Então, no iniciozinho do verso 18, ele fala assim: peço que ele ilumine os olhos dos olhos do coração de vocês, para que saibam qual a esperança da vocação de vocês, ou qual a vocação do chamamento de vocês. O mundo antigo, queridos, era um mundo que não tinha nenhuma esperança no futuro. Existia um ditado muito comum nessa época do apóstolo Paulo, que falava o seguinte: nunca ter nascido é a maior felicidade. A segunda maior é morrer ao nascer. Essa era a visão que principalmente os gregos tinham do mundo antigo. Mas para os crentes, para aqueles que creem no Senhor, o futuro ele precisa ser algo glorioso. O futuro precisa ser algo encarado com segurança. Por quê?
Porque Deus Pai nos escolheu e nos adotou. Deus Filho nos redimiu e nos perdoou. E Deus Espírito Santo nos selou e nos deu a sua garantia. Então Paulo ora para que a igreja conheça e experimente essa gloriosa esperança. Nós não podemos andar e viver como cristãos sem esperança. Esse chamamento de Deus, essa vocação, Deus nos chamou para nós sermos de Jesus Cristo e nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para a liberdade e para a paz, porque antes nós éramos escravos do pecado. Antes nós não conseguíamos fazer nada a não ser pecar. Agora, salvos, libertos dessa escravidão, eu posso escolher fazer o que é certo. Deus também nos chamou para o sofrimento. Deus nos chamou para o seu reino de glória. Tudo isso estava na mente do Senhor quando o Senhor nos chamou, quando Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Essa esperança, ela já foi garantida pelo Espírito Santo. Essa esperança nós já possuímos hoje. A segunda grande verdade que o apóstolo vai falar para a gente está no final, no meio do final do versículo 18, que é a herança de Deus. Então ele vai falar no finalzinho do 18, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo está dizendo, e é bem interessante, que nós somos a herança de Deus. Nós somos a herança que Deus recebe, não a herança que Deus outorga para alguém, mas somos a herança que Deus recebe. No verso 11, aqui no capítulo 1, nós já vimos que nós recebemos Cristo como herança. E agora, aqui Deus está nos recebendo como uma herança. Paulo quer que os crentes, que a igreja, que nós compreendamos o quão preciosos nós somos para o Senhor. Nós somos a igreja que Deus comprou com o sangue do seu Filho. Atos 20. Nós somos a noiva do Filho de Deus. O Senhor nos escolheu para sermos a sua porção eterna. Ele nos fez troféus da sua graça e monumentos para a sua glória. A terceira grande verdade, o apóstolo vai começar a falar a partir do verso 19 e vai desenrolar a partir do 19 até o 23. Mas no verso 19 ele diz assim: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia, ou algumas traduções dizem segundo a atuação da força do seu poder. É muito interessante, porque se você acompanhar no versículo 19, a gente tem suprema grandeza do seu poder, a gente tem eficácia, ou atuação, a gente tem força, e a gente tem no final do verso 19 a palavra poder. Todos esses 4 destaques significam mais ou menos a mesma coisa: força, poder. Mas é interessante que o apóstolo usa 4 palavras diferentes, mas com a mesma ideia de significado. Quando ele fala suprema grandeza do seu poder, ele usa uma palavra em grego chamada dunamis, que significa literalmente dinamite, ou seja, um poder forte, irresistível. Depois ele vai falar sobre a eficácia ou sobre a atuação, ele usa a palavra em grego chamada energeia, que significa energia. É o poder transformado, ou a energia transformada em poder. Depois ele vai usar força, que ele usa a palavra kratos, que é uma força exercida por algo ou por alguém.
E por último, ele usa a palavra poder no fim do 19, que é ischus, que significa grande força. O que Paulo quer dizer aqui? Ele quer dar ênfase a esse poder. Ele vai dizer que é o poder sobre nós segundo o poder do seu poder. É o que ele está repetindo no verso 19. Esse poder, querido, ele é tão grandioso, ele é tão magnífico, porque esse é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo. Qual é a medida desse poder? Como a gente mede esse poder? Não tem como medir. Não existem palavras nos idiomas, seja no grego, seja no português, para descrever isso. É por isso que Paulo usa o superlativo do superlativo para tentar dizer, olha, é o poder do poder, vocês não têm ideia do tamanho desse poder. E a partir do verso 20 até o 23, quando ele encerra a oração, ele vai dizer qual é a demonstração desse poder. Ele vai dar um exemplo do que esse poder é capaz ou do que esse poder faz ou já fez. A partir do 20 ele diz, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, esse poder de Deus, que já está à nossa disposição agora, ele é dado como exemplo em 3 eventos pelo apóstolo Paulo. Ele vai falar da ressurreição e exaltação de Cristo, versos 20 e 21. Ele fala do domínio de Cristo, domínio universal de Cristo, no verso 22. E ele vai falar sobre a supremacia de Cristo sobre a igreja, no 22 e no 23. Ou seja, esse primeiro evento, a ressurreição de Cristo, nos versos 20 e 21. O que é a ressurreição? A ressurreição autenticou o ministério do Senhor Jesus. Ele selou a obra de redenção, da salvação para nós, os que cremos. Ele marca o início da glorificação do Senhor Jesus e foi a confirmação pública de que o Pai aceitou o sacrifício do Filho. É para isso que serviu a ressurreição. E depois de ressuscitar a Cristo dentre os mortos, Deus manifesta seu poder mais uma vez, levando com que ele se assente à sua direita. O que é sentar-se à sua direita? É uma figura de linguagem usada na língua grega, mas que indica a mais alta honra, a mais alta autoridade no universo. Releia comigo o verso 21, querido. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Mais uma vez o apóstolo está dizendo, querido, ele está acima de tudo, de toda a criação, de todo o espírito, de toda força, de todo o universo. Depois ele vai falar do domínio universal de Cristo, no verso 22. Cristo tem o soberano domínio sobre toda a criação. Todas as coisas estão sujeitas ao Senhor Jesus. Filipenses 2 vai dizer que todo joelho se dobra diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra. Cristo é o cabeça tanto da igreja quanto do universo. Todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor. Beto já pregou isso para a gente, Romanos 11, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E o terceiro evento que o apóstolo Paulo usa para dizer e falar desse poder de Deus
é a supremacia, o predomínio de Cristo sobre a igreja, nos versos 22 e 23. Qual a relação, Senhor, entre Cristo e a igreja? Cristo é o cabeça da igreja. É a autoridade suprema sobre a igreja, porque Cristo governa a igreja, Cristo guia a igreja, Cristo dirige a igreja. É uma união vital, assim como a cabeça e o corpo. A gente sabe que se separar não tem como sobreviver. A igreja é totalmente dependente de Cristo. A vida da igreja e o poder que a igreja tem e manifesta vem de Cristo. A igreja está cheia da presença do Senhor, cheia dos seus dons, cheia do seu poder e da sua graça. Em relação à natureza divina do Senhor Jesus, o Senhor Jesus não depende da igreja para ele ser completo. O Senhor Jesus é completo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é muito interessante se a gente observar, lendo a palavra, que ele é mencionado como o esposo, ou seja, ele é incompleto sem a sua esposa. O Senhor é mencionado como a videira real. Então não se pode pensar nele sem os ramos. Sejam os ramos naturais ou os ramos que foram enxertados. Ele também é descrito na palavra como o bom pastor. Então não se pode vê-lo sem as suas ovelhas. E ele é dito também como cabeça, ou seja, a sua plena expressão vai estar no seu corpo. E quem é o seu corpo? A igreja. Somos nós. Concluindo, eu queria, como uma forma de aplicação, trazer algumas perguntas para vocês. E eu não quero que você me responda, mas eu gostaria que você meditasse sobre essas perguntas. Porque, à luz dessa oração que o apóstolo Paulo faz, como que você avalia a sua vida espiritual? Você tem usufruído das riquezas que você já tem em Cristo? Ou você tem pedido coisas novas sem nem saber o que você já tem? De repente você está pedindo uma coisa que você já tem. Você tem crescido no teu relacionamento com Cristo? No teu relacionamento íntimo? Esse exemplo de relacionamento que Jó vai descrever no seu livro. Você conhece mais a Deus hoje do que ontem? Você tem fome de Deus? Ou você vem aqui bater o seu ponto todo domingo? Sobre o seu chamado, querido, que a gente leu no verso 18, o seu chamamento, a sua vocação, porque ele fala aqui, no verso 18, para que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para que nós saibamos qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Você sabe qual é o teu chamado, querido? Você entende de onde Deus chamou você? A gente vai ver mais sobre da onde Ele te chamou ou da onde Ele te tirou no início do verso aqui, do capítulo 2, verso 1. Você tem ideia para que o Senhor te chamou? Eu não tenho condição, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Desculpa do aleijado, querido, é a muleta. Moisés também falou para o Senhor que eu não sei falar, eu sou isso, eu sou tímido. Para onde Deus te chamou?
Ele te tirou de algum lugar, Ele te chamou para fazer alguma coisa, e para onde que Ele vai te chamar? Você tem experimentado de forma prática na tua vida o poder da ressurreição? Esse poder que a gente leu aqui, que vai do 20 ao 23, que o apóstolo fala, olha, esse poder, eu uso 4 palavras para falar que é o poder do poder do poder. E ele dá 3 exemplos de como Deus aplica esse poder, e o primeiro que ele explica para você é o poder da ressurreição. Você tem experimentado na sua vida esse poder porque ele está à disposição de você. Eu peço que o Senhor nos dê esse conhecimento, que a sua misericórdia realmente nos atinja. Eu tenho falado isso pregação após pregação. Nos tire da nossa zona de conforto. A gente não se arrepende quando a gente chora. A gente se arrepende quando a gente muda de atitude. Parece bobagem, mas o ditado popular, e dizem que quem falou isso foi Einstein, eu não sei se isso é verdade ou não, mas é idiotice você querer algo diferente se você vem fazendo sempre a mesma coisa. Se você quer algo diferente, querido, e você vem fazendo a mesma coisa, anos e anos e anos e anos a fio, você precisa fazer algo diferente para conseguir um resultado diferente. Que o Senhor nos mova nesse sentido. Como cristãos, a gente precisa fazer a diferença. Sal e luz. Eu não posso ser sal e luz. Primeiro, se eu não tenho gosto. Porque se eu não tenho gosto, eu só sirvo para ser pisado. É o que a palavra fala. Eu não vou ser luz se eu botar embaixo dessa mesa uma lamparina. A luz está em local alto. Então a gente não pode ser sal e luz se a gente não tiver uma mudança. Nós precisamos ser desafiados, não por mim, não pelo Beto. Nós precisamos ser desafiados pelo Espírito Santo, incomodados. Precisamos fazer coisas diferentes do que viemos fazendo. Pedir que você feche os teus olhos, incline a tua cabeça para que nós oremos e encerremos a exposição dessa palavra. Pai amado, nós pedimos, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, pelo Teu Espírito Santo, para que essa oração do apóstolo Paulo, Pai, abra os nossos olhos, para que nós venhamos a conhecer o Senhor, para entendermos realmente o nosso chamado, Pai, para que nós entendamos da onde o Senhor nos chamou, para onde o Senhor nos chamou e para que nós fomos chamados, Pai. Nós também te pedimos, Senhor, que através do Teu Santo Espírito, nós venhamos a experimentar esse Teu grande poder. E esse poder nós sabemos que é diferente do poder que o mundo fala, Pai. Talvez esse poder não seja tão interessante ou atraente como o poder que o mundo fala, o poder do dinheiro, o poder de exercer cargos, o poder de mandar ou desmandar. Esse Teu poder, na verdade, ele é muito maior do que tudo isso, Pai. Nos ajuda a descansar no Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda a confiar nele, a entender que ele está acima de tudo, acima de todos e no controle de absolutamente tudo o que acontece. Essa é a nossa oração, Pai. Nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém.